Os rios não parecem perigosos. Esse é o problema. Parecem paisagens, parecem o fundo de uma foto de férias, a vista de uma ponte, aquilo em que as crianças atiram gravetos e veem a água levar embora. Os rios parecem algo a que se pode caminhar ao lado, molhar os pés ou atravessar a pé na parte rasa sem pensar muito no que acontece a seguir. E então, a correnteza te leva. Os rios matam mais pessoas todos os anos do que a maioria dos desastres naturais. Só o afogamento, segundo a Organização Mundial da Saúde, é a terceira principal causa de morte por lesão não intencional em todo o mundo. Mas esse número não inclui os crocodilos, as doenças, as inundações que destroem aldeias inteiras, a poluição que envenena milhões de pessoas ou as criaturas que vivem em águas suficientemente quentes e escuras para desenvolver coisas que a maioria das pessoas nunca verá até que seja tarde demais. Os rios desta lista não são perigosos por má reputação ou lendas antigas. Eles são perigosos devido a mortes documentadas, ataques registrados, níveis de poluição mensuráveis e enchentes que mataram centenas de milhares de pessoas ao longo da história. Todos os rios desta lista estão matando pessoas neste exato momento. Alguns deles parecem perfeitamente calmos vistos da margem. Estes são os 13 rios mais perigosos do mundo. Não se deixe enganar por nenhum deles. O rio Ganges, na Índia e em Bangladesh. O Ganges é o rio mais sagrado do mundo para mais de 1 bilhão de hindus. É também, segundo muitas estimativas, o rio mais mortal da Terra. O Ganges e seus afluentes sustentam mais de 400 milhões de pessoas. Diariamente, milhões utilizam o rio para banho, rituais religiosos, pesca, água potável e transporte. Nenhum outro rio na Terra é utilizado por tantas pessoas com tanta frequência. E suas correntes são fortes, sua profundidade imprevisível e suas cheias catastróficas durante a estação das monções. O afogamento no Ganges mata dezenas de milhares de pessoas todos os anos. Muitas das mortes ocorrem durante festivais religiosos, quando milhões de peregrinos entram na água simultaneamente, frequentemente em áreas onde a correnteza é mais forte. O atendimento de emergência em muitas áreas ao longo do rio é praticamente inexistente. Os corpos, por vezes, só são encontrados dias depois. Mas o afogamento é apenas uma das ameaças do Ganges. O rio carrega doenças transmitidas pela água em uma escala difícil de compreender. Cólera, febre tifoide, hepatite A e uma doença parasitária chamada esquistossomose, que faz com que o sistema imunológico ataque os próprios órgãos do corpo, são todas documentadas no rio. Estima-se que a contagem de bactérias coliformes em algumas partes do Ganges seja centenas de vezes superior ao que é considerado seguro para banho. Poluição industrial, dejetos humanos, escoamento agrícola e as cinzas e matéria orgânica das piras funerárias realizadas nas margens do rio contribuem para uma crise de qualidade da água que o governo indiano tenta resolver há décadas, sem sucesso. Em 2019, o governo indiano lançou uma grande iniciativa chamada Programa Namami Gange, destinando bilhões de rúpias para a limpeza do rio. O progresso tem sido, na melhor das hipóteses, parcial. Em muitos trechos, o Ganges continua sendo um dos corpos d'água mais poluídos e biologicamente perigosos do mundo. Milhões de pessoas entram nele todos os dias. Dezenas de milhares delas não sobrevivem ao ano. Rio Congo, República Democrática do Congo. O rio Congo é o rio mais profundo do mundo. Em alguns trechos atinge uma profundidade superior a 220 metros, o que impede a penetração da luz até o fundo. Os cientistas ainda não sabem ao certo o que vive nessas profundezas. É também um dos rios mais caudalosos da Terra. O Congo transporta mais água do que qualquer outro rio no mundo, com exceção do Amazonas, e em certos pontos, o fluxo se estreita entre paredes de cânions e desfiladeiros, formando passagens onde a correnteza atinge velocidades que nenhuma habilidade de natação consegue superar, e nenhuma pequena embarcação consegue navegar com segurança. O trecho superior do Congo é repleto de corredeiras de classe 5 e 6, as categorias mais extremas usadas na classificação de águas bravas. Classe 6 significa essencialmente inavegável. Há trechos do Alto Congo onde nenhuma embarcação jamais conseguiu transitar com sucesso. O trecho inferior contém uma série de quedas d'água e desfiladeiros,
conhecidos como Cataratas de Livingstone, um trecho de água que despenca 274 metros ao longo de 320 quilômetros em uma série de cataratas que tornam a navegação fluvial impossível. O Congo é um dos poucos grandes rios do mundo onde não é possível viajar da nascente à foz inteiramente de barco. A vida selvagem no Congo aumenta o perigo. Crocodilos do Nilo habitam o rio em toda a sua bacia. Hipopótamos, que matam mais pessoas na África do que qualquer outro mamífero de grande porte, com exceção dos mosquitos transmissores de doenças, estão presentes em grande número. O peixe-tigre Golias, uma espécie descrita pelo pescador Jeremy Wade como uma piranha gigante, vive na bacia do Congo. Ele possui mais de 30 dentes, cada um tão grande quanto o dente de um tubarão branco, e os moradores locais dizem que ele já arrastou crianças das águas rasas. No início de 2024, o Congo foi inundado até o nível mais alto registrado desde 1961, subindo mais de 6 metros acima do nível do mar. 300 pessoas morreram. 300 mil casas foram destruídas ou danificadas. Não nade no Rio Congo. Mergulhadores experientes o evitam. Isso não é exagero. É o que especialistas que estudam o rio realmente dizem. Rio Zambeze, Zâmbia, Zimbabué, Moçambique. O Zambeze é o quarto rio mais longo da África. Ele atravessa 6 países, passa pelas Cataratas Vitória, uma das 7 maravilhas naturais do mundo, e fornece água para algumas das paisagens mais espetaculares do continente. É também amplamente descrito por pesquisadores como o rio mais perigoso do mundo para encontros individuais com animais selvagens. O Zambeze abriga uma das maiores concentrações de hipopótamos e crocodilos do Nilo de qualquer rio do planeta. Estima-se que os hipopótamos matem 500 pessoas por ano em toda a África, mais do que leões, leopardos, elefantes e búfalos juntos. São territoriais, extremamente agressivos e capazes de atingir velocidades de até 30 km por hora em terra. Um hipopótamo que vira um barco no Zambeze deixa seus ocupantes em águas também patrulhadas por grandes crocodilos do Nilo, que matam cerca de 200 pessoas ou mais na África subsaariana a cada ano. E o fazem com uma velocidade e furtividade que os tornam praticamente impossíveis de detectar antes de um ataque. Os trechos de águas bravas do Zambeze abaixo das Cataratas Vitória são classificados como classe 4 e 5, estando entre as corredeiras comerciais mais extremas do mundo. Crocodilos já foram avistados nas próprias corredeiras. Em 2023, um homem que comemorava seu aniversário perto do rio entrou na água quando seus 2 filhos foram arrastados pela correnteza. Os 3 morreram afogados. Em um incidente anterior, amplamente divulgado, o experiente guia fluvial Paul Templer conduzia um passeio de caiaque no Zambeze quando um hipopótamo o atacou, virou seu caiaque e engoliu seu braço até o ombro antes de soltá-lo. Ele sobreviveu ao ataque, mas perdeu o braço. O Zambeze não faz exceções para experiência, confiança ou familiaridade. O perigo está sempre presente. Rio Amazonas, Brasil, Peru, Colômbia. O Amazonas é o maior rio do mundo em volume de água. Ele drena mais de 40% do continente sul-americano. Em alguns trechos, é tão largo que não se consegue enxergar de uma margem a outra. E em suas águas, vive uma coleção de espécies perigosas que não tem equivalente em nenhum outro sistema fluvial da Terra. O tubarão-touro, uma das espécies de tubarão mais agressivas do mundo, consegue sobreviver em água doce e já foi documentado a centenas de quilômetros rio acima no Amazonas, bem longe do oceano. Eles já atacaram nadadores e pescadores em comunidades ribeirinhas que não tinham motivos para esperar um predador de água salgada. As criaturas menores da Amazônia são, de certa forma, mais perigosas do que as maiores. O candiru, também conhecido como peixe-vampiro, é pequeno o suficiente para entrar em orifícios do corpo humano e se fixar com seus espinhos, causando ferimentos que exigem remoção cirúrgica. As enguias elétricas da Amazônia podem produzir uma descarga de até 600 volts, suficiente para atordoar um cavalo ou matar uma pessoa totalmente submersa. As sucuris gigantes, as maiores serpentes do mundo, estão presentes em toda a bacia e há registros de ataques e mortes de humanos. As piranhas, embora mais perigosas para uma vítima de afogamento ou sangramento do que para um nadador ocasional,
podem arrancar a carne dos ossos em minutos quando se alimentam em grupo. Além da vida selvagem, a Amazônia sofre inundações catastróficas e repentinas em grandes trechos. Comunidades ao longo do rio perdem casas, animais e vidas em enchentes que ocorrem regularmente durante a estação chuvosa. A correnteza no canal principal é tão forte que qualquer coisa ou pessoa que entre na água é arrastada mais rápido do que qualquer nadador consegue resistir. A Amazônia também é palco de significativa atividade criminosa. Rotas de tráfico de drogas percorrem seus afluentes. Grupos armados atuam em trechos remotos. Comunidades ribeirinhas em algumas áreas enfrentam perigos de origem humana que rivalizam com os naturais. O Rio Amarelo, China. O Rio Amarelo, conhecido em chinês como Huanghe, é chamado de Rio da Dor há milhares de anos. Esse nome foi conquistado com sangue. O Rio Amarelo causou inundações mais catastróficas e matou mais pessoas ao longo da história do que qualquer outro rio na Terra. Estimativas históricas sugerem que as cheias do Rio Amarelo mataram mais de 1 milhão de pessoas em pelo menos 4 ocasiões distintas ao longo da história chinesa registrada. A enchente de 1931, que fez parte de uma série mais ampla de inundações que atingiram a China naquele ano, matou entre 1 e 4 milhões de pessoas, sendo a maior variação um reflexo da dificuldade em contabilizar as mortes na área afetada. Uma ruptura deliberada dos diques do Rio Amarelo em 1938, ordenada pelas forças nacionalistas chinesas que tentavam conter o avanço do exército japonês, matou entre 400 mil e 900 mil civis chineses e deslocou milhões de outros. O rio é chamado de amarelo devido ao enorme volume de lodo amarelo, chamado loess, que carrega das regiões de Planalto do noroeste da China. Esse lodo é tão denso que a água fica visivelmente amarelo-acastanhada e turva. O lodo elevou o leito do rio em algumas áreas acima do nível do solo circundante, o que significa que o rio essencialmente flui acima da paisagem que atravessa, contido por diques de terra. Quando esses diques se rompem, a água não apenas inunda, ela despenca. Hoje, o Rio Amarelo também enfrenta extrema poluição devido à atividade industrial e agrícola em suas margens. Em alguns anos, o trecho inferior do rio seca completamente antes de desaguar no mar, um fenômeno que reflete a quantidade de água extraída para irrigação e uso industrial a montante. O mesmo rio que antes inundava milhões de hectares pode agora se reduzir a um fio. O Rio Amarelo é perigoso não quando transborda, nem quando seca, mas porque faz ambas as coisas e nenhuma delas é previsível. O Rio Nilo, vários países africanos. O Nilo é o rio mais longo do mundo. Ele atravessa 11 países, deságua no mar Mediterrâneo e sustenta a civilização humana em suas margens há mais de 5.000 anos. Também é responsável por mais de 5.000 mortes humanas todos os anos. Crocodilos matam centenas de pessoas anualmente ao longo do Nilo. Os crocodilos do Nilo estão entre os maiores répteis da Terra, capazes de atingir 6 metros de comprimento e mais de 700 quilos. Eles se movem a velocidades de até 48 km por hora em terra e são predadores de emboscada de extraordinária eficiência. Seus ataques são frequentemente silenciosos. O atendimento de emergência em muitas das áreas onde os ataques ocorrem fica a muitas horas de distância. Os ataques não são registrados em números significativos. Os hipopótamos estão presentes em todo o Nilo e seus afluentes, adicionando um segundo mamífero grande e perigoso ao perfil do rio. Serpentes venenosas, incluindo mambas negras e cobras egípcias, vivem ao longo das margens do rio. Mosquitos transmissores de doenças se reproduzem nas margens do rio e matam centenas de milhares de pessoas por ano por meio da malária e do vírus do Nilo Ocidental. O Nilo também é portador da esquistossomose, uma infecção parasitária contraída pelo contato da pele com água contaminada. Centenas de milhões de pessoas na bacia do Nilo estão em risco. A infecção progride lentamente, danificando órgãos internos ao longo de anos, e muitas vezes não é diagnosticada até que danos significativos já tenham sido causados. Os habitantes da bacia do Nilo dependem do rio diariamente porque não têm outra alternativa. Ele é tanto sua fonte de água quanto sua fonte de morte. O rio Yangtze, na China.
O rio Yangtze é o mais longo da Ásia e o terceiro mais longo do mundo. Ele atravessa o coração da China, passando pelas Três Gargantas, onde se encontra a maior barragem hidrelétrica do mundo, e deságua no Mar da China Oriental. Sua história de cheias é também de uma magnitude quase impossível de se compreender. A enchente do rio Yangtze em 1931, parte do mesmo ano catastrófico que também testemunhou o desastre do Rio Amarelo, matou cerca de 2 milhões de pessoas. A enchente de 1954 matou 33 mil e desalojou milhões. A enchente de 1998 matou mais de 3.700 pessoas, deixou 15 milhões desabrigadas e causou mais de 20 bilhões de dólares em danos. Em 2020, após a construção maciça de barragens e investimentos em controle de enchentes, outra grande enchente atingiu a região. 38 milhões de pessoas foram afetadas. 3 milhões foram desalojadas. 56 pessoas morreram. O investimento em controle de enchentes salvou milhões de vidas em comparação com eventos históricos, mas não conseguiu eliminar a ameaça. O rio Yangtze também é um dos principais rios mais poluídos do mundo. O despejo industrial das fábricas ao longo de suas margens introduziu metais pesados, produtos químicos e resíduos não tratados no rio em uma escala que causou declínios significativos nas espécies que dependem dele, incluindo o golfinho do rio Yangtze, conhecido como baiji, que foi declarado funcionalmente extinto em 2006. O golfinho do rio, que habitava o Yangtze há milhões de anos, foi dizimado em grande parte pela poluição causada pela atividade humana ao longo de um rio que também matou milhões de pessoas que viviam em suas margens. As correntes subterrâneas do rio Yangtze, perto das Três Gargantas, são notórias por afogarem até mesmo nadadores experientes. A profundidade do rio nos trechos das gargantas torna a recuperação dos corpos impossível em muitos casos. O rio Mekong, no Sudeste Asiático. O rio Mekong atravessa a China, Myanmar, Laos, Tailândia, Camboja e Vietnã antes de desaguar no Mar da China Meridional. É o 12º rio mais longo do mundo e o 7º mais longo da Ásia. É a fonte de vida de mais de 60 milhões de pessoas que dependem dele para alimentação, água e sustento. É também um dos rios mais imprevisíveis do mundo em termos de cheias, com mudanças rápidas de profundidade, correntes traiçoeiras e barragens ilegais em seu curso superior, que causam enchentes inesperadas rio abaixo sem aviso prévio. Comunidades na região do Baixo Mekong já foram inundadas pela água liberada de barragens a montante em outros países, sem notificação prévia e sem tempo para se preparar. O Mekong também é uma das vias navegáveis mais importantes do mundo para o tráfico de drogas. O Triângulo Dourado, região onde Laos, Tailândia e Myanmar se encontram na confluência dos rios Mekong e Ruak, é há décadas uma das maiores regiões produtoras de ópio do mundo. Organizações criminosas utilizam os numerosos afluentes do rio e seu terreno denso e acidentado para transportar narcóticos, pessoas e armas através das fronteiras. Viajantes que percorrem o rio em trechos remotos já se depararam com grupos armados. Vários turistas estrangeiros foram assaltados e alguns mortos enquanto viajavam pelo Mekong, em áreas fora dos centros urbanos. Bancos de areia escondidos, enormes redemoinhos em certos trechos e a transparência da água, que pode cair a quase zero durante a estação chuvosa, tornam a navegação perigosa até mesmo para barqueiros locais experientes que trabalham no rio há décadas. O rio Strid, Inglaterra. O rio Strid não é o mais longo desta lista. Não é o mais profundo, o mais poluído, nem o lar de crocodilos. É um estreito riacho em North Yorkshire, Inglaterra, que da margem parece um lugar onde se pode atravessar a pé sem problemas. A taxa de mortalidade relatada é de 100% para qualquer pessoa que caia nela. Segundo moradores locais e relatos históricos documentados, ninguém que tenha caído no Strid sobreviveu. O próprio nome significa turbulência. O que parece um riacho estreito e calmo é, na verdade, todo o volume do rio Wharfe, comprimido em um canal de apenas alguns metros de largura. Mas sob a superfície, a rocha foi escavada por séculos de pressão da água, formando um labirinto de cavernas e túneis subaquáticos que puxam para baixo tudo o que entra na água
e o aprisionam. O rio, em sua superfície, pode ter cerca de 2 metros de largura. Sob a superfície, em alguns trechos, pode atingir 65 metros de profundidade, com uma rede de cavidades subaquáticas onde os corpos ficam presos. As pessoas que caem na água não são levadas pela correnteza, elas desaparecem. O riacho Streed foi imortalizado em um poema de William Wordsworth chamado A Fundação da Abadia de Bolton, que conta a história de um jovem que tentou atravessá-lo saltando, mas não conseguiu. Ele está cercado pelos jardins da Abadia de Bolton, uma área turística popular em Yorkshire Dales. Todos os anos, os visitantes passam por ele sem perceber que o tranquilo riacho que contemplam jamais libertou ninguém que tenha levado consigo. Um rio estreito na Inglaterra com uma taxa de mortalidade de 100%. Isso merece estar nesta lista. Rio Kern, Califórnia, Estados Unidos. O rio Kern, que nasce na Serra Nevada e desce pelas colinas até a cidade de Bakersfield, na Califórnia, atrai milhares de visitantes todos os anos para praticar caiaque, rafting e natação. É conhecido por sua beleza cênica, suas corredeiras de classe 4 e 5 e uma placa instalada em suas margens, que é atualizada a cada poucos anos, desde 1968. Em maio de 2024, esse letreiro registrava 335 mortes. A placa, instalada pelas autoridades locais que gastaram mais de $100 mil em avisos em inglês e espanhol, diz: "Fique longe, fique vivo." Ela lista o número total de mortes desde o início dos registros. Mais 2 mortes foram relatadas após a atualização de maio de 2024. O rio Kern ganhou o apelido de Kern Assassino, devido à combinação de correntes impulsionadas pelo derretimento da neve, que atingem velocidades extremas na primavera, rochas submersas e obstáculos que criam armadilhas hidráulicas, e uma falsa sensação de segurança proporcionada pela aparência cênica e quase tranquila de seus trechos mais calmos. A maioria das mortes no rio Kern envolve pessoas que entraram na água em trechos que pareciam seguros. A correnteza no Kern pode variar de uma profundidade onde se pode caminhar até uma profundidade fatal em uma distância muito curta. Uma armadilha hidráulica, às vezes chamada de retentor, se forma quando a água flui sobre uma rocha submersa ou um declive, e a corrente de recirculação resultante prende o nadador e o mantém submerso, independentemente de quanto ele lute. A placa não impediu as mortes. O rio continua a contabilizar os óbitos. O rio Wharfe, Inglaterra. O Streed é um trecho do rio Wharfe, mas o próprio rio Wharfe merece um lugar à parte nesta lista. O rio Wharfe atravessa os Yorkshire Dales e é um dos rios mais populares do norte da Inglaterra para natação, caminhadas e atividades ao ar livre. Também é conhecido localmente por engolir pessoas inteiras, uma expressão que reflete o comportamento dos túneis e cavidades do rio ao longo de todo o seu percurso, não apenas em Streed. O rio tem a reputação de levar corpos e não os devolver, às vezes por dias, às vezes por muito mais tempo. As correntes no rio Wharfe mudam drasticamente com a chuva. O que é uma travessia tranquila, com água até os joelhos numa manhã seca de verão, pode se transformar numa correnteza forte, com água até o peito, após uma única chuva intensa nas colinas ao norte. O rio não possui sistema de sinalização visível na maioria dos pontos de travessia. As pessoas entram na água com base no que conseguem ver à sua frente e se veem em condições que mudaram enquanto já estavam no meio do rio. Em 2014, 2 meninos se afogaram no rio Wharfe. Em vários outros incidentes nos anos seguintes, grupos de pessoas que tentavam atravessar ou nadar em trechos aparentemente calmos foram arrastados pela correnteza e, em muitos casos, nunca mais foram encontrados. As equipes locais de resgate em montanha são acionadas para o rio Wharfe diversas vezes ao ano. A Inglaterra não é um país que as pessoas associam a rios verdadeiramente mortais. O rio Wharfe é a prova de que essa ideia precisa ser revista. O rio Yenisei, Rússia. O rio Yenisei é um dos grandes rios da Sibéria, fluindo das montanhas da Mongólia para o norte por mais de 4.000 quilômetros, antes de desaguar no Oceano Ártico. É o 5º maior sistema fluvial do mundo. A maior parte dele permanece congelada durante uma parte significativa do ano. Quando não está congelado, suas águas são tão frias
que a hipotermia pode se instalar em poucos minutos após a imersão. O rio Yenisei apresenta um segundo nível de perigo, além de suas condições físicas. Estudos encontraram níveis elevados de contaminação radioativa em trechos do rio, particularmente a jusante de instalações nucleares que operaram perto do rio durante décadas na era soviética. Entre 1995 e 2016, pesquisadores identificaram mais de 200 partículas radioativas na planície aluvial do Yenisei. A contaminação é proveniente de instalações de produção de plutônio que operavam perto do rio, as quais liberaram material radioativo no abastecimento de água. A exposição a essas partículas acarreta riscos comprovados de câncer e danos a órgãos. Se você cair no rio Yenisei, enfrentará o frio. Se beber água dele no trecho errado, enfrentará a radiação. A região selvagem da Sibéria que circunda o rio significa que o resgate, se ocorrer, será lento. Ninguém envia cartões postais do rio Yenisei. O rio Citarum, Indonésia. O rio Citarum atravessa a ilha de Java, na Indonésia, nascendo nas montanhas a sudeste de Bandung e desaguando no mar de Java. Tem aproximadamente 360 quilômetros de extensão. Mais de 2.000 fábricas estão localizadas às suas margens. E durante anos, ostentou o título de rio mais poluído do mundo. O rio Citarum atravessa uma das regiões de fabricação têxtil mais importantes do planeta. Durante décadas, essas fábricas despejaram seus resíduos diretamente no rio, com regulamentação mínima e consequências mínimas. Os resíduos incluem mercúrio, chumbo, arsênio e uma série de produtos químicos industriais. Os corantes têxteis usados na produção de tecidos contêm compostos tóxicos para a biologia humana em níveis de exposição prolongada. O rio mudou de cor. Em alguns trechos, a água corre vermelha, azul ou preta, dependendo do que as fábricas rio acima estão produzindo naquela semana. A superfície do rio, em trechos altamente contaminados, está coberta por uma camada espessa de lixo sólido, plástico e resíduos químicos que impede a visão da água abaixo. Milhões de pessoas vivem ao longo do rio Citarum e dependem dele para água, agricultura e pesca. A exposição à água contaminada tem sido associada a altas taxas de doenças de pele, doenças respiratórias, problemas digestivos e distúrbios neurológicos em comunidades ribeirinhas. O número exato de mortes atribuíveis à poluição do Citarum não pode ser contabilizado com precisão, pois as mortes por poluição se acumulam lentamente ao longo de anos de exposição, em vez de ocorrerem em eventos isolados e dramáticos. Uma iniciativa governamental de limpeza foi lançada, com a Indonésia mobilizando militares para monitorar o despejo industrial e fazer cumprir as normas. Houve progresso em alguns trechos, mas a escala da contaminação acumulada ao longo de décadas não pode ser revertida rapidamente, e milhões de pessoas continuam vivendo às margens de um rio que as está envenenando lentamente. Esses 13 rios estão presentes em todos os continentes, exceto na Antártida. Eles variam de estreitos riachos ingleses ao maior sistema fluvial do mundo. Alguns matam por meio da vida selvagem, alguns matam por meio da correnteza, alguns matam por meio de doenças, alguns matam por meio da poluição que se acumula invisivelmente dentro do corpo ao longo de anos. O que os une não é o drama, é a realidade constante, documentada e contínua de que esses rios já ceifaram vidas, continuam a ceifar vidas e continuarão a ceifar vidas porque as forças que os tornam perigosos não podem ser desligadas. Os rios não anunciam a sua presença. Parecem uma paisagem até o momento em que deixam de ser. Esses 13 não vão te avisar. Eles nunca precisaram. Qual delas te surpreendeu mais? Deixe sua opinião nos comentários. E se você quiser continuar explorando os lugares deste planeta que são mais perigosos do que parecem, assine o Parallel Facts. Vamos continuar.